Tá, Mateus? Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes. Que o Senhor Jesus possa ter compaixão de cada um de vós que está aqui neste lugar e que vem ouvir esta mensagem. Porque sem a misericórdia de Deus, meus amados, essa nação está perdida. A gente vê que o Evangelho ele é pregado de acordo com o que o Senhor nos instrui, mas infelizmente poucos dão ouvido. Por isso aqui no livro de Efésios capítulo 4, o nosso amado apóstolo Paulo avisa, né? Para que nós não venha andar dando ouvido a ventos de doutrina, que são doutrinas de homens, mas para que nós permanecêssemos na fé, uma fé verdadeira, que é a palavra, que é Cristo. Jesus ele fala para nós crer nele, como diz a Escritura. As pessoas não querem dar crédito no que o homem diz. Então por isso que essa nação está do jeito que está, uma nação sem fé, uma fé morta. Porque hoje você vê as pessoas confiando em álcool gel, confiando em homens, confiando em remédios, mas menos no poder do Espírito Santo. Por isso está aí, uma nação morta. E eu quero dizer isso para vocês, meus amados, porque aqui no livro de Hebreus capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Amém? Está escrito. É só vocês ir para a Escritura, pedir o Espírito Santo para instruí-lo. Jesus ele fala no livro de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, quer que nós adorem Espírito e verdade. Então, se Deus é Espírito, para que a pessoa depender de um homem, de uma imagem e de um objeto para crer em Deus? Isso é uma fé morta, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Se você tem fé em Deus, examine a tua vida de acordo com a palavra, que eu te garanto, meu amado, que a tua fé vai ser mais e mais fortalecida. Portanto, a gente vem para pregar o Evangelho, porque foi o Evangelho que nos libertou de todo o sistema mentiroso religioso. Eu falo todos, porque a igreja de Cristo é eu, você e todo aquele que crê em Cristo, como diz esse fundamento, a palavra. Então, para que eu vou sair da palavra, que é o fundamento da salvação, o fundamento da verdade, o fundamento de todas as coisas boas, para ir confiar no fundamento morto? Se no livro de Mateus capítulo 7 está escrito que há dois caminhos para o homem, um para o céu e outro para o inferno. Basta o homem escolher qual ele quer ir. Se você escolher o caminho para a salvação, desde já você vai ter que edificar a tua casa na rocha, que é Jesus. E Jesus fala que quando você edifica a tua casa na rocha, pode vir o que for, jamais você vai ser derrubado, vai ser derrotado. Mas ele fala: quer me seguir? Então pega a tua cruz e siga-me, jovem. Renuncia a tudo. Então quando Jesus fala isso, meu amado, quer dizer que você tem que abandonar todos os seus desejos carnais e passar a viver no Espírito. E quando você entrega a tua vida para o Senhor, se torna nova criatura. Aí você vai passar a enxergar muito por causa da tua visão, porque a nossa visão carnal, ela é cega, mas a visão espiritual é verdadeira e enxerga tudo. Você vai ver através do Espírito Santo de Deus, a cada segundo da tua vida, o que você está acertando e o que você está errando, porque o Espírito Santo te instrui. E aqui diz que ele instrui toda a verdade, e não há necessidade que ninguém vos ensine, não há necessidade que você busque em ninguém. Em ninguém. Basta você clamar ao Senhor Jesus e o Espírito Santo vai te instruir corretamente. Então quero deixar a mensagem fiel e verdadeira e digna de toda aceitação para aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você tiver um tempinho na tua vida para falar com Deus, se você tiver, né, um tempinho para falar com Deus, você vai para a Escritura e vai ler o livro de Hebreus capítulo 11, que aí vocês vão ver o que é fé. Porque a fé, ela não vem do que o homem acha, do que o homem fala. Não, ela vem através do poder do Espírito Santo. Então no livro
de Colossenses, meus amados, no livro de Tessalonicenses, meus amados, capítulo 3, eu quero deixar essa mensagem para os amados refletir e ver o quanto o nosso amado apóstolo Paulo era um homem de Deus que entregava todos os dias a vida para Cristo, para que os irmãos olhassem para ele e vissem Cristo nele. E assim que a palavra de Deus nos instrui, para que quando as pessoas olharem para aquele servo do Senhor, veja Cristo nele. Não que a pessoa venha ver a perfeição nele próprio, mas sim a perfeição que é Cristo. Se você ama Jesus, você tem que viver a Escritura, porque ele fala que quando ele vier, nós temos que estar fundado na palavra, firme na palavra. Se nós estiver fora desta palavra, condenação. Livro de Mateus 24. Então, as pessoas hoje, meus amados, estão precisando de se humilhar ao Senhor, mas infelizmente não querem se humilhar a seres humanos. Faça isso não, meus amados. Arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam apagados. É assim que os apóstolos, assim que Cristo, é assim que todos os homens de Deus nos citam para a Escritura. Primeiramente, arrependimento. E depois você comer do pão vivo. Que Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer desta palavra todo dia, você nunca viu Cristo na sua vida. Porque a cada dia ela se renova. Muitos dizem que a Escritura foi escrita pelos profetas católicos. Mas é engraçado que nessa palavra do Senhor, eu falo como um cego católico, que era um cego católico, hoje enxerga através da verdade. Eu era um cego católico que confiava em homem, mas quando eu fui para essa palavra, me converti com uma mensagem da Bíblia. João 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, peraí, se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não preciso da imagem. Acordei. E quando me levou para essa palavra, eu não vejo uma mensagem da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, falando que os profetas aqui têm placa de denominação a seguir. Eles não citam nenhuma. Pedro, ele fala aqui na mensagem, meus amados, em 1 Pedro, se vocês forem examinar, ele fala que nenhuma parte da Escritura foi de particular interpretação, mas sim de Espírito e poder de Deus. E ele fala que nenhum homem vai ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Ele fala que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Jesus foi rejeitado. Pedro fala. Pedro nunca vai falar que ele é de igreja católica, que ele é de evangélica, que ele é de homem. Ele fala que ele é de Cristo. Então, precisa ir para a Escritura para você enxergar a verdade, amado. Então, por isso eu quero citar o que está escrito na palavra. Porque o apóstolo Paulo, ele cita no livro de Romanos, capítulo 1, que o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Se você não crê em Jesus, você nunca vai ter a salvação, porque como você vai ser salvo? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas pessoas creem em Deus, mas rejeitam a palavra. Jesus fala que as palavras que ele nos diz são de julgar no último dia. E Jesus ainda nos avisa, se nós não permanecer na palavra, nós não vamos ser salvos. Então como que a pessoa crê em Deus se rejeita a palavra? O apóstolo Paulo nos avisa aqui através dessa carta maravilhosa que está no livro de Tessalonicenses, capítulo 3. Quero ler para os amados. E quero que os amados entendam uma coisa: que nenhum homem é capaz de te ensinar a andar no caminho correto. Nenhum homem. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Talvez hoje você está ouvindo a mensagem, vai achar que foi algum de nós que te ensinou. Negativo. Nenhum de nós tem esse poder. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Se você aceitar esta palavra, meu amado, no teu coração, o Espírito Santo já começa a interagir na tua vida neste momento. Mas se você rejeita, é porque você não é ovelha de Cristo. Jesus, ele fala, quem é dele ouve a palavra dele. Livro de João, capítulo 12. Tessalonicenses, capítulo 3, meus amados. Vamos ver o que é que o nosso irmão apóstolo Paulo diz aqui. Dos demais, irmãos, rogo por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós.
e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que andam desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para que sejamos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para que vos dá em vós mesmo o exemplo, para que nos imitais. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Amém? Muitas pessoas usam um argumento: meus amados, ajuda aqui com isso, ajuda aqui com aquilo, para a obra de Deus. Engraçado que o nosso amado apóstolo Paulo e todos os amados irmãos da Escritura, homens de Deus que morreu pelo Evangelho, não pediu um centavo a ninguém, não pediu nada a ninguém. Deus preparou tudo. E Jesus, ele cita aqui no livro de João que a obra dele já está feita, é só você crer nele, no Filho de Deus. Toda a obra já está feita. O que você tem que fazer é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer o que a palavra tem a dizer. As pessoas usam o nome de Deus para se enriquecer, e é verdade. 1 Timóteo capítulo 6, se você for conferir no versículo 5, mas leia o capítulo todo, amados. Larga de ficar citando só o versículo, mas leia o capítulo todo, para você ter um entendimento. O versículo 5 vai dizer que toda religião é fonte de lucro, e que as pessoas usam o nome de Deus só para se enriquecer. E Paulo fala, a parte dos tais. As pessoas não querem sair para fazer o ID do Senhor, porque o ID do Senhor é obrigação e dever de todo discípulo de Cristo. Se você ama Cristo e guarda essa palavra, você é discípulo dele. Porque Jesus fala no livro de João 8,31: aquele que crê em mim, meu amado, e permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecer em mim, e as palavras me permanecer em vós, pedir tudo que quiser. Eu peço a Deus sabedoria e discernimento, que eu não sou nem bobo de pedir riqueza, porque riqueza eu já tenho, que é a salvação, que vem de graça, sem precisar do meu suor. Agora eu que nem carregar uma cruz, que Ele me deu para carregar, afastar de toda a iniquidade do planeta Terra. E para isso eu tenho que pedir misericórdia todos os dias, porque o nosso irmão João cita no capítulo 2 de 1 João, capítulo 2 ele cita: feliz se pecados, temos um advogado. Então temos um advogado para interceder por nós. Por isso precisamos clamar a Ele todos os dias, amados. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele peca involuntariamente. Carnalmente não tem como, porque o Espírito Santo instrui. E aquele que diz que é crente, que é servo do Senhor, e vive na prática do pecado, a prática do pecado carnal, que é praticando o pecado sabendo que está pecando, ele nunca viu a Deus e nunca conheceu. Porque temos aqui um manual das nossas vidas, e esse manual só é para verdadeiro crente. Para aqueles que não é crente verdadeiro, para ela não serve de nada, porque ele observa ela hoje, mas amanhã não quer viver ela. E o verdadeiro crente tem que viver todos os dias elas. Por isso a vigilância é 24 horas. E no livro de 1 Coríntios capítulo 3 cita que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, e que Deus habita em nós se nós estiver limpo. Para que nós estiver limpo, nós temos que vigiar todos os dias. A partir do momento que nós estamos sujos,
o Espírito Santo não está em nós, nem sequer vai aproximar de nós. Mas se nós se arrepender dos vossos pecados e buscar a face do Senhor, aí sim Ele vem e faz em nós morada. As pessoas acham estranho falar de Escritura, mas amados, tem que ir para a Escritura se você realmente quiser ser um servo de Deus. Porque se você for olhar para a teologia de homem, está perdido. Está perdido, porque o próprio amado Paulo, ele cita que a sabedoria que ele aprendeu de homem, considera esteira. Se você for 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver o que é o homem espiritual. Aí eu te pergunto, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz de homem? Porque o que Paulo, Silas, todos os homens de Deus citam nesta palavra é através do Espírito Santo. Eles não falam nada deles mesmos. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, redarguir e corrigir o homem de Deus em toda boa obra. Basta você ter coragem, largar de ser um preguiçoso e ir para a Escritura. Se nós estamos aqui para anunciar a palavra, é porque nós temos um chamado. E Jesus fala, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê, meus amados, será condenado. Não é eu, não é os irmãos, não é Paulo, não é Silas que fala, não. É o próprio Deus. O próprio Deus fala. Amém? Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque não venha para cá achar que você vai enganar o teu próximo. E ao mesmo tempo que você enganar o teu próximo, você vai enganar Deus. Vai não, meus amados. Porque Deus sabe até o último fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Por isso eu temo a Deus. Temo a Deus todos os dias. Porque ao próximo eu posso enganar, mas a Deus é impossível. É impossível você enganar a Deus. Então, busque o Senhor. Entrega a tua vida verdadeiramente. Põe na tua cabeça que placa de denominação nenhuma vai te salvar e vai te guiar na verdade. Porque nada pode contra a verdade, senão a verdade. 2 Coríntios capítulo 13. Confere o que está escrito na palavra de Deus e dá ouvido ao Espírito Santo. Jesus, ele falou que vem aqui arrebatar a tua igreja, vem buscar a tua igreja. A igreja dele não é pedra, tijolo. É uma igreja limpa, que ele fala que vai vir buscar, que somos nós, aqueles que entregou a vida para ele e esperou a vinda dele. Então busque ele enquanto se pode achar. E ele está perto de vós. Basta vós clamar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.